Sheni de Parashat Emor. Vai na beira, Hashem mostra da beira, Aron Emor, Ish Mizarachan de Dotram, Asher Vomum, Loikav, Leakiv, Lechem Loav. Diz para o Aron que alguém Mizarachá, algum descendente dele, ou seja, Koanim, que seja Balmum, possuidor de algum defeito, ou defeito de nascença, ou defeito que ele teve algum acidente, alguma coisa, é chamado Balmum. Esse Kohen, ele tem as leis de Kohen, tem as restrições em relação ao casamento, como todos os outros Koanim, impurificar com morto não pode, mas ele não poderia trabalhar no Beit HaMikdash. Lechem Loav de Zurashi, Mahal Loav, qual soldado para o Lechem, como é a Lechem? Não poderia servir comida para Hashem, quer dizer, Korbanot. Passo que o de Red, que Kol Ish Asher Bomum Loikrav Ish Iver Oficer O Harum Osarua. Aqui o Passuco dá exemplo de alguns mumim. Exemplo, ele fala Iver, cego, Piseia, manco, Harum, tem um defeito, Saru, Urat vai explicar também quais são os defeitos. Que Koalish Asher Bomum Loikrav e não tem Shikrav que morre que vem o Nale Perraterra. Está dizendo que um Kohen realmente possui esses defeitos, não poderia trabalhar no Beit HaMikdash. Harum diz Urashi, Shechotamo Shakua Ben Enav, Shekohesh Te Enav Kehad. Ele tem um nariz afundado, de modo que não tem uma divisão entre um olho e o outro. É uma anomalia rara de acontecer, mas se a gente tem um Kohen assim, ele é chamado Balmum. O Saru Ashecham Evarav Gadol Mechaveru, Eno Echam Gdolav, Eno Echam Ktanam, Shokav Chadrokam Mechavetah. Ou ele tem, por exemplo, um olho maior que o outro, um braço maior que o outro, tudo isso são defeitos. Passo o critério, ou Isha Sherebo Sheveragel ou Sheveliad. Ou alguém que tenha quebrado um membro, seja um membro superior, as mãos ou os pés. Se está quebrado momentaneamente, então momentaneamente ele não pode trabalhar no Beit HaMikdash, mas depois que ele se curar, ele pode trabalhar normalmente. Passo o Kaf, o Given Odakot Valul Be'enom, o Garav Oyalev do Meroa Hasher. Também o Passuca aqui diz alguma lista de mumim, vamos ver o Urashi vai explicar todos eles. O Giben, Shegvinei Enav Shara Narov Shochev, que as sobrancelhas são muito grandes, cobrem o olho. O Dak, Sheyesh Lodak Benavdok, Shekorintilano, Tekadok, tem uma mancha no olho, quer dizer, a parte preta do olho entra na parte branca. Outro valor, ou então que tem algo no olho também, algum defeito no olho. A parte branca entrando na parte escura do olho. Garavo e Alef são doenças cutâneas. Minei Shchinem, diz Urash, são tipos de sarna. Garav Zuachez, Garav é uma seca. Shchina e Avesh Mibifnim Ubachotz. É um tipo de sarna que é seco por dentro e por fora, não tem nenhuma secreção. E Alef de Hazazet Amitzib, lá me cria Alef, Shema Lefer, Vilecha Tadiomitar. Porque é chamado de Alef, que ela gruda na pessoa e vai até o último dia. Quer dizer, ele não consegue soltar. O Bimakom Acher Coreda Garav Shchin, Allah Bachos Vemesh Mibifnim. Shemar Bagarav Acher, que é Samur, Garav Zacheres, Garav, que é o Shel Samur. O Urash está explicando que às vezes tem uma mais, tem com secreção, mas são doenças cutâneas. Meru Arracha, Defita Gum Miras Parden, Shepachadav, Merusassim, Shebitzim, Shloketutim, o Pachadim, que é Mogide, Pardav Seragum. Que tem algum problema do testículo, algo esmagado, etc., também é um mum para o Kohen. Kafar, Kolisha Shebomum, Zeraron, Kohen, Loigash, Leakriv et Hashem, Mumbot, Lechem Lav, Loigish, o passo volta fala qualquer Kohen que tem um defeito, ele não poderia Leagish, servir a comida de Hashem, ou seja, o Korbanot. Diz Rash, Kolisha Shebomum, Lerabot Shear Mumim, veio incluir outros mumim que não foram contados no passo Mumbo. Deot mumbo passou lá, imavar, mumbo kashem. Enquanto ele tem um mum, o defeito é passou. Depois que o defeito saiu, por exemplo, tinha algum órgão quebrado, depois curou-se, ele volta a ser kashem, não tem problema. Lechem loav, kol machal karui lechem. Todo tipo de comida chamada de lechem. Lechem loav, mekodesh kodashim, diz o passo, porém, ele pode participar na divisão dos korbanot e não poderia trabalhar no Beit HaMikdash. Diz Urashi, Kodashim, são korbanot, hatat, etc., que tinham que ser comidos dentro do Beit HaMikdash, ele pode comer. O Mina Kodashim o Kodashim Kalim. O Kodashim Kalim são korbanot que poderiam ser consumidos pelos Kohanim dentro de qualquer parte de Jerusalém.
Vem, lembrou Kodashim, lá lembrou Kodashim Kalim. E não lembrou, agora o Urash pergunta se ele pode comer Kodashim, korbanot mais graves, mais hamurim, mais severos. Lógico que ele pode os menos severos, porque é necessário os dois. Responde Urash, não lembrou, aí tomei, Kodashim, Yochal Balmum, Shematzinum, Sheutru Lezar, Shechal Moshe Basar Milim, Aval, Bechazev, Kodashim Kalim, Yochal. Sholomatzino Zar Folegben. Carne não quando chega em carne, Furash Bezvahim. Certo? Vahim explica. Nós encontramos que teve vezes o Moshe que não era Cohen, pôde comer desses Kodashim e Kodashim. Podíamos pensar que, embora ele seja mais severo para alguns assuntos, nesse assunto dos Kohanim poderem comer é mais brando. Por isso que houve a necessidade de simplificar todos. Porém, esses Kohanim não poderiam chegar até a paróquia, entrar dentro da região do Beit HaMikdash chamada Kodesh. Velá Misber, mesmo que era fora do Echal, também esse Cohen Balmum com defeito não poderia participar. Diz Urash, ela parochet, leazot shevazaot ela parochet. Despejar o sangue, que era parte do ritual, sobre o parochet ele não poderia. Velas Misber Hachitzon, Misber que era exterior, era fora do Kodesh, a gente chama Nazará, no pátio do Beit HaMikdash, também esse Cohen não poderia aproximar-se. Se o Cohen foi, trabalhou, seu trabalho não é válido. Vai dar bem, Moshe Aaron Bebanav e Bnei Israel. Moshe transmitiu a todos os Kohanim essa lei. Vai dar bem, Moshe Mitzvazot Aaron Bebanav Israel, assim Beit Din ala Kohanim. O Beit Din levava a responsabilidade de zelar para que os Kohanim cumpram essas leis direito. Novo pérez que nós começamos, Kabet, vai da beira Hashem Moshe Lemor, da beira Aaron Bebanav, Nazum Kochei Benesev, Loi Halut Shem Kochei, Asher Haem Kachim Lian Hashem. Agora ele vai trazer aqui sobre os Kohanim, que se eles estavam Tmeim, impuros, por exemplo, tocou num morto, numa lagartixa morta, numa nevelá, num animal morto, tudo isso, o Kohen impuro, mesmo que ele não tenha defeito nenhum, ele não poderia participar do Beit HaMikdash também. Taber Aaron Bebanav Nazru Mikoti Benesev Loi Halut Shem Koti Asherem Makdishim Lian Hashem. Vem Nazru, quer dizer que mantenham distância dos Kodashim, das coisas Kadosh, são Korbanot, Truma, etc. Quando estão também. Diz Urash, vem Nazru en Nezirah la Prishá. Nezirah quer dizer separar-se. Vai Nazru Meacharei, Nazor o Achor. Frouxo na Kodashim Meito Matam. Quando os Kohanim tiverem Tmeim, podiam comer qualquer comida, mas não Kodashim. Davar Achem vem Nazru Mikoti Benesev Asherem Makdishim Lian. Mesmo com o Adashim do próprio Kohanim, se o Kohen está impuro, ele não poderia comer. Continua o Passuca Gimel. Emor Arhem Deutem, Kolisha Cherikram, Kozarachem, Asher Yagrishu Vencer, Hashem Tumatou Alav, Nichetan, Hashem Lifnei Hashem. Está dizendo um Kohen que Tumatou Alav, um Kohen que está também, exemplo, tocou numa nevelá. O Kohen está Metzorah ou algo do gênero, e ele vai comer desses Kodashim, ele é Hayav Karet, aquele corte na alma, né? Gravíssimo. Diz Urash, Kolisha Sherikrav, Enkreiva Azul Elachilá. Está escrito a tradução literal do Passuca Sherikrav, que ele vai se aproximar, mas diz Urash que comer Kodashim. O conceito de Tumá, o Kohen não é proibido de se purificar, como em Israel também, mas se ele está impuro e come Trumá, come Kodashim, aí ele está começando a fazer coisa errada. Mas enquanto ele está só impuro, não tem problema, a não ser que seja Tumá mesmo, que o Kohen é proibido. A gente encontra em relação à mulher, Nidá, Zavá, que também está escrito sobre ela, Bechol Kodesh Lotigá, não tocará em nenhuma coisa Kodesh, não está falando tocar e sim comer. Azará Laochel, advertência para que a pessoa não coma. Velamdu Araboteiro Bigzerá Shavá. Viev Shalomar Shechayav Negiá, Sharen Emar Kareta Lachilá Betzaveton. Diz Urash, nós encontramos na Parashat Tzav, conceito de careta para quem come, não para quem toca. Stekretot Zuetz Azul, Vim Imar Negiá Hayav, Lautzrechul Yahayavu Alechilá, Vechem Nidrash Bedrakonim, Vechem Nogia Hayav, Vinken, Mata no Lamar de Krav, que Sheuchal Ekriv, Shen Hayavim Lav Mishon Tumal, Vinken Karvu Meitarav. Urash fala claramente, só se houve realmente comer o corban. A pessoa que tocou num corban, a pessoa estando também, ele causa uma tumá para o corban, mas isso não é Hayav Karet. Vim tomar shalosh que tu é tomado com anil, dama quando eu chamo essa chuva, radical e radiprat. E tu matou a lava e tu mata a dama lava.
Está falando que a pessoa, o alimento, o korban está taor, mas o kohen está também. E a robe basara kadum davet tomatou shebasarav. Será que o Rashi pergunta, será que não é o contrário? A pessoa está puro, o korban está também, o objeto, betaor shechata também kadum davet. A kol chacham mashmaot alamed. Nemishu tomatou porecha de meio kadum davet. Zeu adam sheshlotará betvilam. Diz o Rashi, temos que falar tu matou a lábia, tua tumá está sobre ele, quer dizer, dá para entender que daria-se para retirar essa tumá. E quem é? É a pessoa que ele tem tumá, ele vai no mikve, ele consegue tirar essa tumá. Não está falando sobre o alimento. Esse careta, realmente a pessoa recebe esse careta e onde quer que esteja. Continuando, Passuk Dalet, Ishish Mizer Aron Veutsaru Auzav, alguém do Zer Aron, quer dizer, Cohen, que ele é Metzorá, Ouzav, está tendo um escorrimento, não pode comer até purificar. O que quer dizer purificar? Parar o escorrimento, no caso, e ir no mikve. Ou quem tocou em qualquer tamenefesh, o Rashi explica, alguém que tocou no morto, ou um Cohen que teve uma ejaculação, também ele fica tamé, até ir no mikve. Ou alguém que tocou no algum do réptil, aqueles 8 répteis, a lagartixa é um dos conhecidos, que estavam mortos esses répteis, ou que alguém vai se impurificar com qualquer coisa. Todos esses são os impuros, né? Diz o Rashi, que é a dachá. Você tem a medida mínima, que é como se fosse um grãozinho de lentilha. Menos que isso, o sheretz não metamê. Tem uma medida mínima. Ou beadam, uma pessoa no morto. A sheretz malok e shule tamê, o casai. No morto, já uma carne de um morto é uma medida de 27 gramas. Se um coen tocou num zav, numa zavá, numa nidá, tudo isso significa também. Vav nefesh ashet gabo vetamada área veloham na kodashim quem rachaz besarou bamaim. Alguém que tocou numa dessas tumores, ele fica impuro até de noite, não pode comer do kodashim. Já vamos ver aqui que é kodashim, que está falando é trumá, o Rashi vai trazer no próximo passuk. Ele só se ele esteve no mikve, e parte do processo de purificação, além de no mikve, era esperar o anoitecer. Diz o passuco, virar o sol vai se pôr, quer dizer, anoitecer, assim, e ele estará puro, lógico, depois do mikve. Quer dizer, o processo era mikve, esperar anoitecer. Por isso que eles deixavam para ir no mikve próximo ao anoitecer, que aí o cohen não tinha necessidade de ficar se cuidando. Se ele vai no mikve de manhã cedo, ele tem que ficar o dia inteiro se cuidando. Aviahar o Ramen na Kodashim, diz Urash, Nidrash Bebamod Betrumash, Mutar Leochla Berev Shemesh, na Kodashim, Lokolo Kodashim. Quer dizer, depois vamos repetir algo que já falamos. A pessoa que tocou, por exemplo, num réptil, ele é tamé. Depois que ele vai no mikve antes do anoitecer, entre esse tempo, entre o mikve e o anoitecer, chamado Tvulion, que fez a Tvilá no dia, está pendente o anoitecer. Depois que anoiteceu, ele adquire a Tará, a pureza, sendo que, dependendo da pureza, por exemplo, um metzorá, alguém que ficou leproso, ele ainda tinha uma pendência de trazer um korban no dia seguinte. Nevelá, o trefá, o chaletamabá, né, Hashem? Nevelá é um animal que morreu sem escritar, e treifá não pode comer para impurificar-se. Nós vamos ver que, na verdade, a treifá, ela não impurifica, que se o animal teve escrita não impurifica, o Rashi vai explicar. Nevelá, o treifá, o chaletamabá, leinara tumai zirkan, shimachal nevelá, to oftaor. Está dizendo que está falando sobre o oftaor, a ave teorá, a galinha, por exemplo. She'ela tumá magal massá, que não tem tumá só de toque. Ela tumá hilá beveta pudea, tumá é de comer. Assur lechol bekodashim, se ele comeu uma galinha que não teve escrita, não pode comer kodashim. Mesmo que está escrito a palavra treifá, o Rashi de que a gente tem uma mania de usar taref para qualquer coisa não kasher, mas na linguagem mais precisa, taref é algo que teve escrita, mas tem algum outro problema, um furo, algum órgão vital. E aqui está falando da ave taor, galinha, por exemplo. Os Kohanim guardarão os dogmas, as leis de Hashem, e não pecarão, quer dizer, entrando no Beit HaMikdash ou consumindo algum korban no estado de tumá. O metubo, lamado shemitab de shamayim. Alguém que comeu trumá, por exemplo, tamé, era menos que careta na mitab de shamayim. Aqui também está falando sobre o kodesh, que é a trumá.
qualquer zar estranho, quer dizer, alguém que não é Cohen, pode ser Levi, pode ser o que for, não pode comer trumá. Toshav Cohen, um empregado do Cohen, ou um diarista também não pode comer. Diz Urash Lochal Kodesh Betrumá Katum Daver. Está falando sobre trumá. Toshav Cohen Vesahir, Urash veio aqui dizer Toshavô, Shel Cohen Ushirô. Ele fica Toshavô Zenakul Pata. Vez o Toshav Zenirsa. Quem que é o Toshav? O escravo Yehudi do Cohen, que ele furou a orelha, como a gente vê em Parashat Mishpatim, quer dizer que ele quis ficar continuando a trabalhar com os Kohanim. Sheu Kanu e Adoyover, que ele é adquirido para o Cohen até o Yover, quer dizer, tem um vínculo forte com o Cohen, mas mesmo assim não pode comer trumá. Vez ou Sahir, Ze Kanu e Kinyan Shanim, é o Eved Evli que está, Sahir o Eved Evli que está trabalhando por 6 anos. Sheu Sebeshez, Bakatunem da Kanshan Kufu Kanu e Adonav Lechovet Trumá. Veio dizer que esses não têm um vínculo grande com o Cohen para que eles possam comer trumá. Por outro lado, Vechoen que Knenefet Kinyan Kaspor, o Yohalbo Veelid Beitoim Yochlu Belachmo. O Cohen que adquiriu, comprou um escravo Knani, que esse realmente pertence ao Cohen, é parte dos bens dele, pode comer trumá. O Cohen que Knenefesh, Evet Knani Shekanu Legufo, Evet Knani que ele é totalmente adquirido para o Cohen. Veelid Beitoim Lubnesh Fachot, Veeshet Cohen Ochelet Betrumá Menberkazet, Shafi Kinyan Kaspor. Também inclui a esposa do Cohen, que é Kinyan Kaspor, que ele faz o Kiddushin, através que dá dinheiro para a mulher, então ela pode comer trumá. O Bat Cohen, que tem ele, Isaac Trumá Kodashim Torrel, uma filha de um Cohen que casou-se direitinho, que dá Moshe Veicem, mas com um homem que não é Cohen, ela não pode mais comer trumá. Leish Zad, Zurash Lelevi Veicem, Zad não quer dizer igual, alguém que não podia um casamento 100% adequado, só que não é um Cohen, então ela perde meio que esse status de Keuná, mas tem como voltar, como a gente vai ver. O Bat Cohen que tial manal grushá vezera em lá, Eshavai betavia beneurem melechem avia torrel bechozal ochabô. Uma filha de um Cohen que ela estava acostumada em sua casa comia trumá, enquanto solteira. Depois que casou-se com Israel, ela perde esse direito. Agora ela ficou viúva ou desquitada, ou seja, desfez o casamento, terminou o casamento com dessas duas formas, ou enviuvou ou desquitou. Vezera em lá, e ela não tem descendência daquele Israel, ela pode voltar e comer da trumá do seu pai. É importante que ela não tenha descendência. Se ela tem descendência, nada demais, não está fazendo pecadão, você não vai poder comer trumá. Amanal Grushá Miaish Zara, ficou a viúva ou divorciada desse homem estranho. Zara quer dizer alguém que não é nem Cohen Levi. Vezera em lá, ela não tem descendência daquela pessoa. Quer dizer que mesmo que ela terminou o casamento, o fato dela ter descendência daquele que não é nem Cohen nem Levi, cria um vínculo. Vexava, vai voltar à sua casa comer trumá. Ai, Meshla Zera Mimeno, Assurab Trumá Kozman Shazerkam. Se ela tem descendência, filhos dele, ela é proibida de comer trumá todo o tempo que aquela descendência é viva. Vechozal Lochalbo, Lobaila Leotzir Taunem Shemutab Trumá, Zarut Amat Vilu Aninot. Veio nos dizer que o Onen, ou no caso um Cohen, já que estamos falando de trumá, que ele está Onen, ele está entre o falecimento e o enterro, ele pode comer trumá. É proibido zar, alguém que não é Cohen, mas aninut é permitido. Aqui a gente vê um caso interessante, imagine só, uma mulher, filha de Cohen, ela casou-se com um Israel, então ela perdeu esse status. Ela teve uma filha, essa filha casou com Cohen, ela tem um neto que é Cohen. Mesmo que a filha faleceu, ela enviuvou, mas aquele filho, o neto dela, que é Cohen, está vivo, mesmo que ele é Cohen, ele come trumá, mas o fato dele ser descendência dessa moça por parte do pai dele, que não, da filha dela, de novo, ficou complicado. Uma moça, filha de Cohen, casou-se com uma pessoa não Cohen, não Israel. Teve uma filha, essa filha teve um filho Cohen, quer dizer, a avó dela, que era a filha de Cohen, que estava acostumada a comer trumá, enquanto aquele garoto é vivo, o Cohen, mesmo que ela enviuvou a avó, né? Ela enviuvou, perdeu a filha, mas aquele garoto Cohen, ele proíbe ela de comer trumá por fato de ser descendência dela, por parte de alguém que não é Cohen, embora aquele garoto é Cohen. Veis que o Hal Kodesh Bishgagá Bessav Mistoalá Benatam La Cohen Eta Kodesh. Alguém que comeu Kodesh Bishgagá trumá sem querer tem que devolver 20%. Que o Hal Kodesh trumá Zurash Benatam La Cohen Eta Kodesh vai dar para o Cohen o Kodesh.
Davar araúl liot kodesh, no pori alo maot ela perot el cholim venassim trumá. Ele tinha que dar para o Cohen o quê? Não moedas e sim frutas para repor o seu erro. Não podem dar para azar pessoas que não são Kohanim. Os Kohanim serão responsáveis para que ninguém realmente coma trumá. Alguém que não pode comer trumá, um zar, por exemplo. Diz Urash, Vesiotam, Ei Matzmam Itanu Avon Beochlamet Kotchem, Shilvadlu Leshan Trumá, Vekodashun Esrolem, Veungo Zetigem Vemechlom Besovash, Lole Tzorech Trigmoken. Vesiotam, Zerham Shloshá. Aqui o Urash traz uma regra de gramática, né?